A falsa profecia de Ananias, capítulo 28. Aconteceu que no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no quarto ano, no quinto mês, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeão, falou-me na casa do Senhor diante dos sacerdotes de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrantei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos farei voltar a este lugar os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar para levá-los à Babilônia. Eu farei Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, voltar a este lugar e a todos os deportados de Judá que entraram na Babilônia. Diz o Senhor, porque eu quebrantarei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, diante do sacerdote e diante de todo o povo que estava na casa do Senhor. E disse o profeta Jeremias: Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor tuas palavras com as quais profetizastes que os utensílios da casa do Senhor e todos os deportados voltaram da Babilônia a este lugar. Apesar disso, ouve agora essa palavra que eu falo em teus ouvidos e nos ouvidos de todo o povo. Houve profetas antes de mim e antes de ti nos tempos passados que profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas terras e contra grandes reinos. Se um profeta profetizar paz quando se cumprir sua palavra, será conhecido como o profeta que o Senhor na verdade enviou. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: desta maneira quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, do pescoço de todas as nações dentro de 2 anos, e seguiu Jeremias o seu caminho. E depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Vai e fala Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: jugos de maneira quebraste, mas em vez deles farás jugo de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações para que sirvam a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe servirão, e também lhe dei os animais do campo. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou e tu fizeste este povo confiar em uma mentira. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu te tiro de sobre a face da terra. Morrerás neste ano, porque promoveste rebelião contra o Senhor. E no mesmo ano morreu Ananias no 7º mês. A carta de Jeremias aos deportados, capítulo 29. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos anciões que restaram dos que foram deportados, e aos sacerdotes e profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor levou cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saiu o rei Jeconias, a rainha mãe, os cortesãos, os príncipes de Judá e de Jerusalém, os artífices e os ferreiros de Jerusalém pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Jeremias, filho de Euquias, os quais Edequias, rei de Judá, enviou à Babilônia. Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizia assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os cativos que deportei de Jerusalém à Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei do fruto deles. Casai-vos e gerai filhos e filhas. Dai mulheres a vossos filhos e dai maridos a vossas filhas, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali e não vos diminuais.
e procurai a paz da cidade, a qual vos deportei, e rogai por ela ao Senhor, porque em sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os profetas que estão entre vós, nem vossos adivinhos, nem atendais aos sonhos que sonhais, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: quando se cumprirem 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e realizarei sobre vós minha favorável promessa de vos fazer voltar a este lugar, porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de desgraça, para vos dar um porvir e uma esperança. Então me invocareis, e virei, e orareis a mim, e eu vos escutarei. Vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado por vós, diz o Senhor, e farei voltar vossos cativos, e vos reunirei de todas as nações e de todos os lugares de onde vos expulseis, diz o Senhor, e vos farei voltar ao lugar de onde vos fiz levar cativos, pois disseste: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Mas assim diz o Senhor acerca do rei que está sentado sobre o trono de Davi e de todo o povo que mora nesta cidade, dos vossos irmãos que não saíram convosco ao cativeiro. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu enviarei sobre eles a espada, a fome e a peste, e os porei como os maus figos, que de tão maus não se pode comer. E os perseguirei com a espada, com a fome, com a peste, e os porei por espanto para todos os reinos da terra, pela maldição e pelo espanto, e por opróbrio e por afronta para todas as nações entre as quais os expulsei, porquanto não fizeram caso de minhas palavras. Diz o Senhor que lhe enviei por meio de meus servos, os profetas, desde o princípio e sem cessar, mas não quiseste escutar, diz o Senhor. Ouve, pois, a palavra do Senhor, vós todos os deportados, que enviei de Jerusalém a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vossos olhos. E todos os deportados de Judá que estão na Babilônia farão deles uma maldição, dizendo: faça-te o Senhor como a Zedequias e com a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, porque fizeram maldade em Israel e cometeram adultério com as mulheres de seu próximo, e façalmente falaram em meu nome palavras que não lhe mandei, do que eu sou sabedor e testemunha, diz o Senhor. E quanto a Semaías, o Neelamita, falarás dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviastes cartas em teu nome a todo o povo que está em Jerusalém e ao sacerdote Sofonias, filho de Maecias, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote no lugar do sacerdote Joaida, para que haja oficiais na casa do Senhor, por conta de todo homem louco que se faz de profeta, pondo no calabouço e no cepo, porque, pois, não castigaste agora Jeremias de Anatote, que se faz de profeta convosco? Porque ele nos enviou a dizer em Babilônia: longo será o cativeiro, edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o fruto deles. E o sacerdote Sofonias leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo:
Manda dizer a todos os cativos, assim diz o Senhor, acerca de Semaías, o Neelamita, porque vos profetizou Semaías, e eu não o enviei, e os fez confiar em uma mentira. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu castigarei Semaías, o Neelamita, e sua descendência não terá varão que more entre este povo, nem verá o bem que farei. Eu a meu povo, diz o Senhor, porque contra o Senhor falou perversão. Deus promete que os deportados voltarão. Capítulo 30. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreve um livro todas as palavras que tenho dito, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar os cativos de meu povo de Israel e Judá, diz o Senhor, e os farei retornar à terra que dei a seus pais, e a desfrutarão. E estas são as palavras que falou o Senhor acerca de Israel e de Judá, porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de espanto e não de paz. Perguntai agora e vede se acaso o varão dá à luz, porque vi que todo homem tinha a mão sobre seus lombos, como a mulher que está de parto, e todos os rostos se tornam pálidos. Ah, quão grande é aquele dia, tanto que não há outro semelhante a ele. Tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei seu jugo de sobre teu pescoço e quebrarei tuas ataduras, e estrangeiros não mais se serviram dele, mas servirão ao Senhor seu Deus e a Davi, o seu rei, a quem eu lhe levantarei. Portanto, tu, servo meu, não temas, diz o Senhor, nem desmaieis, Israel. Porque eis que eu sou aquele que te livrarei das terras de longe, a ti e a tua descendência da terra de seu cativeiro, e Jacó voltará, descansará e viverá tranquilo, e não haverá quem o espante. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te, e destruirei todas as nações entre as quais te espalhei, porém a ti não destruirei, mas te castigarei com medida de todo, não te deixarei sem castigo, porque assim diz o Senhor: incurável é teu quebrantamento e grave tua ferida. Não há quem julgue tua causa para que sejas curada. Não há para ti medicamentos eficazes. Todos os teus amantes esquecerão de ti, não te procurarão, porque te feri como fere o inimigo, com açoite de adversário cruel, por causa da grandeza de tua maldade, porque teus pecados se multiplicaram. Porque gritas por causa de teu quebrantamento? Incurável é tua dor, porque pela grandeza da tua iniquidade e pelos teus muitos pecados é que te fiz essas coisas. Por isso serão consumidos todos os que te consomem, e todos os teus adversários, todos irão para o cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e todos os que te prenderam serão presos. Pois eu farei vir a cura sobre ti e curarei tuas feridas, diz o Senhor, porque te chamaram desprezada, dizendo: esta é Sião, a qual ninguém procura. Assim diz o Senhor: eis que eu faço voltar os cativos da tenda de Jacó e de suas tendas, terei compaixão, e a cidade será edificada sobre sua antiga coluna, e o palácio será restabelecido tal como era. Sairão deles ação de graças e voz de regozijo, e os multiplicarei e não serão diminuídos, multiplicá-lo-ei e não serão menosprezados. Também seus filhos serão como antes, e sua congregação será diante de mim estabelecida, e castigarei todos os seus opressores. Seu príncipe será um deles, e do meio deles sairá seu chefe, e eu o farei aproximar, e ele se achegará a mim, porque quem é aquele que se atreve a chegar-se a mim? Diz o Senhor: vós sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Eis que a tempestade do Senhor sai com furor, e a tempestade que varre como um redemoinho.
remoerá sobre a cabeça dos malvados. Não se acalmará o ardor da ira do Senhor até que se executem e se cumpram os desígnios do seu coração. No fim dos dias, perceberás isso.